¿Qué quiere? Señoras, que me quiere y me respeta la gente. Foi declarado sem vida aos 44 anos, mas sua história estava longe de terminar. A versão oficial dizia que a polícia colombiana foi a responsável pela queda do maior do mundo. Mas por trás dessa narrativa havia interesses muito maiores. O governo da Colômbia queria assumir o crédito a qualquer custo. Se parecesse que os Estados Unidos tinha eliminado o herói popular para muitos colombianos, isso seria inaceitável. Para a elite do país, transformar a em símbolo de mudança era fundamental. Um recado ao povo: a Colômbia venceu, seu inimigo número 1. Do outro lado, os Estados Unidos também tinham seus motivos, preferiam minimizar seu envolvimento, reforçando a ideia de que aquele era um problema interno. Assim, dizer que o ato foi exclusivamente colombiano servia aos interesses de todos. Em 1993, a pressão era insuportável. A Colômbia precisava capturar. Os Estados Unidos havia investido pesado milhões de dólares em tecnologia, aparelhos de rastreamento e operações de inteligência. O cerco estava fechado e o fim parecia inevitável. A pressão dos Estados Unidos sobre a Colômbia, Washington queria resultados e rápido, mas tinha uma fraqueza que nem todo seu poder conseguiu protegê-lo: a ligação com a família. Ele era obcecado pelo seu filho. Quase todos os dias encontrava uma forma de falar com ele. Também mantinha contato constante com a esposa e até mandava recados à imprensa colombiana. E foi exatamente que ele cometeu seu maior erro. As ligações estavam sendo rastreadas. Cada palavra, cada minuto a mais no telefone aproximava seus inimigos. Num desses dias, não resistiu, precisava falar com seu filho, mas a conversa durou muito mais do que o normal, o suficiente para os equipamentos de rastreamento localizassem o ponto exato de onde vinha a chamada. As equipes se movimentaram rapidamente. A localização levava a uma casa comum em Medellín. Do lado de fora, os agentes observavam a cena parado olhando pela janela. Para garantir o cerco, posicionaram homens no telhado. No fundo da casa, a ordem era clara: não deixar o alvo escapar, e então começou a invasão. Assim que os agentes entraram na casa, o fogo começou. Uma intensa troca de tiro ecoou pelas paredes. Desesperado, subiu rapidamente para o segundo andar e dali saltou para o telhado. Segundo a versão oficial, ele correu pelo telhado e foi atingido 3 vezes: um disparo na perna, o outro nas costas e um tiro em sua cabeça. Mas quem realmente puxou o gatilho? Um dos escalões oficiais, Hugo Aguilar, disse ter sido o autor dos disparos. Só que essa versão sempre foi contestada. Afinal, acertar alguém em movimento diretamente na cabeça exige um nível de precisão altíssimo. Será que Aguilar tinha habilidade para isso? No livro, o jornalista Mark Bronder levanta ainda mais dúvidas sobre esse caso. Ele descreve que a bala atravessou o crânio, de uma orelha a outra, um efeito desafiador de executar em meio a um confronto caótico. Por isso, até hoje existe uma forte especulação: o que de fato aconteceu naquele telhado? O que realmente derrubou o homem mais procurado do mundo? E agora quero saber de vocês: você acredita na versão oficial da Colômbia ou acha que havia algo mais por trás da morte? Quando o chefão perdeu a vida, supostamente após uma troca de tiros com a polícia colombiana em 1993, muitos consideraram aquele momento histórico, digno de celebração. Na Colômbia, havia uma sensação de alívio. O governo tinha passado anos perseguindo o homem que espalhou medo e violência por todo o país. Deixou marcas profundas, ondas de destruição que ecoaram além de fronteiras e mancharam o nome da Colômbia no mundo inteiro. Do outro lado, os Estados Unidos também comemoraram. Para eles, eliminar significava o fim de uma ameaça global ao combate às drogas. Um inimigo consumia recursos, vidas e a própria credibilidade internacional. Mas apesar das comemorações, uma pergunta permanece até hoje: quem de fato teve a participação real naquele disparo fatal? Foi um ato exclusivo da polícia colombiana ou havia mãos estrangeiras por trás do gatilho? Segundo o governo colombiano, foi a Polícia Nacional, através da unidade de elite conhecida como Bloco de Busca, a única responsável pelo ato no telhado que tirou a vida de. Mas um cenário deixado naquela tarde abriu mais dúvidas. O local
onde tudo aconteceu estava tomado pelo caos e pela confusão. De um lado, agentes tentando recolher o corpo, de outro, investigadores tentando coletar provas em meio ao tumulto. E ao mesmo tempo, havia policiais tirando foto ao lado de como se o corpo fosse um troféu caído sobre o telhado, e alguns mexiam no local, outros, em trajes civis, circulavam sem identificação clara. E para completar, a imprensa e curiosos se aglomeraram ao redor, testemunhando aquela cena histórica para a Colômbia. Muitos acreditam que a história divulgada pela Colômbia não corresponde aos fatos. Há quem diga que não foi o bloco de busca quem apertou o gatilho, mas sim membros de outra elite que atuava em segredo. E outros vão além, defendem que foram os próprios Estados Unidos, após anos de perseguição, que finalmente conseguiram eliminar o que realmente aconteceu naquele telhado e, em cima de tudo, que tinha interesse de esconder a verdade. Uma das teorias mais comentadas teria sido na verdade eliminado pelo DEA, Agência Antidrogas Norte-Americana. Não apenas enviava agentes para a Colômbia, muitos deles já viviam no país e atuavam lado a lado com o bloco de busca. Durante toda a caçada, a presença dos norte-americanos era constante, menos no dia em que no telhado. Quando se fala do envolvimento do DEA, os relatos são contraditórios. A versão oficial garante que nenhum agente norte-americano estava presente na hora da morte, mas alguns integrantes do próprio bloco de busca afirmam ter visto agentes do DEA no local. Dois nomes sempre apareceram na discussão: Javier Pena e Steven Murphy, os principais agentes da DEA, destacados para apoiar a captura de... Existe inclusive uma foto bastante conhecida. Steven aparece ao lado do telhado. A imagem fez crescer ainda mais a suspeita de que ele teria participado diretamente do ato final, mas Steven sempre negou. Ele afirma que, no momento da operação, estava na sede do bloco de busca, acompanhando tudo pelo rádio. Sobre a fotografia, disse que sim, ela é verdadeira, mas que só foi tirada depois a pedido dos próprios colombianos, como uma forma de reconhecimento pelo trabalho que vinha desempenhando há meses na caçada. No livro Matan, surge mais uma teoria intrigante, dado que apenas colombianos e agentes da DEA que participavam da caçada, mas também a Força Delta, a unidade mais avançada e secreta do Exército dos Estados Unidos. A Força Delta é composta por homens altamente treinados, com precisão, de franco-atiradores que atuam em operações impossíveis. Segundo relatos, eles teriam sido convidados a pedido do DEA para reforçar o bloco de busca na perseguição. De fato, participaram de diversas operações conjuntas durante aqueles anos. Não seria, portanto, surpresa se estivesse presentes também no dia final. Um dos indícios mais comentados é justamente a precisão do tiro fatal que atingiu o telhado. Para muitos especialistas, só alguém com treinamento de elite seria capaz de realizar um disparo tão preciso em meio ao caos de um tiroteio. Isso levantou suspeitas que a Força Delta poderia estar em silêncio, operando sem que mesmo os policiais colombianos soubessem. Ainda assim, politicamente era essencial que o crédito fosse da Colômbia, afinal, isso não era apenas um CRI. Para muitos, era quase um ícone, amado e temido ao mesmo tempo. Assumir a autoria de sua própria queda teria um valor simbólico enorme para o país. Servia para reforçar a autoridade do governo colombiano e intimidar todos que ainda ousavam seguir os passos do... Mas o detalhe mais obscuro vem à tona quando surgem boatos que, além da polícia e de forças estrangeiras rivais, inclusive membros de cartéis inimigos poderiam ter se unido naquele dia, lado a lado com o bloco de busca, para garantir o fim do inimigo comum número 1 da Colômbia. No fim das contas, a verdade sobre quem realmente de nunca ser revelada. Foi a polícia colombiana? Foi o DEA? Força Delta? Ou até mesmo os próprios inimigos do narco? O que sabemos é que, em dezembro de 1993, a figura mais poderosa e temida da caiu sobre um telhado em Medellín, e desde então o mistério em torno de sua morte continua vivo, alimentando teorias, conspirações e dúvidas que jamais foram respondidas. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí, curte, compartilha e comentem, tá bom?